Fala pessoal, Cristiano Sarquis aqui. Vamos hoje dar continuidade àquela aula que a gente tinha feito de neuroanatomia sobre as grandes vias ascendentes. E hoje a gente vai abordar o seu assunto complementar, né, que são as grandes vias descendentes, ou também chamadas de grandes vias eferentes. Certo? Basicamente, o que você tem que ter de noção geral? As grandes vias descendentes elas vão ter dois grandes componentes. O primeiro componente vai ser as vias referentes somáticas. E o segundo componente é as vias referentes viscerais. O que são vias referentes somáticas? São aquelas vias que levam o impulso motor, certo? Levam o estímulo, o comando motor para a musculatura estriada esquelética. E as vias referentes viscerais vão levar esse mesmo estímulo motor para os órgãos internos, certinho? Então, quando você fala de vias referentes somáticas, você tem três divisões também. Você tem o sistema piramidal, que é muito bem representado pelo trato córtico-espinhal anterior e trato córtico-espinhal lateral. Você tem o sistema extrapiramidal e você tem o trato córtico-nuclear. O sistema extrapiramidal, ele também vai estar relacionado com a contração da musculatura da cabeça para baixo, certo? Só que diferentemente do sistema piramidal, ele vai desempenhar um papel, digamos assim, mais de manutenção de postura, de contração de musculatura axial, de contração de musculatura de membros proximais, certo? Da parte proximal de membros. Então, tem essa diferença aí com o sistema piramidal, certo? E os tratos que compõem o sistema extrapiramidal são o trato rubro-espinhal, trato teto-espinhal, retículo espinhal, vestíbulo espinhal e olivo espinhal. Já o trato córtico-nuclear, ele vai ser muito parecido com o trato córtico-espinhal. Só que em vez dele levar estímulo de contração somática para a musculatura estriada esquelética da cabeça para baixo, ele vai promover a contração muscular e as vias, os estímulos motores para a musculatura da cabeça, certinho? Então, que tem a ver com os nervos cranianos. Então, o trato córtico-nuclear, como a gente vai comentar mais para frente, ele vai ele vai fazer ligação com núcleos motores dos nervos cranianos, ok? E as vias referentes viscerais, por sua vez, representam o sistema nervoso simpático, certo? Na verdade, a regulação suprassegmentar do sistema nervoso simpático. O que é isso? Você tem o sistema nervoso simpático como uma cadeia simpática, certo? Que é paravertebral e tal, que é tóraco lombar, ok? Só que você precisa de um controle suprassegmentar que vem de áreas acima ali da medula espinhal, que vão controlar a atividade desse sistema nervoso autônomo. E isso vai exercer efeito no coração, no músculo liso, por exemplo, músculo liso de artérias, promovendo vasoconstrição e também atua nas glândulas, certo? E em relação ao sistema piramidal, que é um dos mais importantes que a gente tem. O sistema piramidal ele vai originar lá no córtex motor principalmente, certo? Na verdade tem três locais de origem desse sistema piramidal, que é o trato córtico espinhal. Ele vai originar na área 6, que é a área motora primária. Ele vai originar um terço dele na área 4, que é a área motora suplementar e a área pré-motora. E o restante desses outros um terço do trato vão se originar na região do córtex somatosensorial, certo? Que é lá no giro pós-central do lobo parietal. Então, você tem essa tripla origem do trato córtico espinhal. Então, ele nasce aqui no córtex, certo? Onde a gente está simbolizando. E ele vai descer por meio da coroa radiada, vai alcançar a perna posterior da cápsula interna, certo? E, através dela, ele vai conseguir atingir a região do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Então ele passa pelo pedúnculo mesencefálico, passa pela ponte também e alcança a região das pirâmides bulbares, certinho? E essas pirâmides bulbares, elas são o quê? Que estão simbolizadas aqui. Elas são estruturas do bulbo em que você vai ter a decussação dessas fibras do trato córtico espinhal. O que é decussação? Você vai ter o cruzamento de um lado para o outro, certo? Então, as fibras que originaram do córtex do hemisfério esquerdo vão decussar
para a medula espinhal do lado direito, certo? Para o funículo lateral e anterior da medula espinhal do lado direito, certinho? E é aqui que vai acontecer essa decussação. Cerca de 75 a 90% dessas fibras fazem esse cruzamento de lado. E o restante não faz, certo? Então o restante que não faz acaba continuando aqui, nessa figura não está simbolizado, mas acaba continuando aqui como o trato córtico espinhal anterior ou ventral, certinho? E essa parte que cruzou vai originar o trato córtico espinhal lateral, que corresponde à maior parte das fibras desse sistema piramidal, ok? Então, basicamente é isso, essa visão geral que a gente tem. Mais para frente a gente vai comentar sobre a localização específica desses tratos na medula espinhal. Então aqui nessa outra figura, como vocês podem ver, origina-se no córtex motor, principalmente, né, área 6 de Brodmann, vai perpassar a cápsula interna, principalmente a perna posterior da cápsula interna. Ele vai atingir a região do bulbo, onde ele vai deguçar, aí ó, que parte vai deguçar, grande parte vai deguçar, e grande parte não, e pequena parte não vai deguçar, formando o trato córtico espinhal anterior. E esse outro aqui é o trato córtico espinhal lateral, certinho? E a partir daqui eles vão fazer o quê? Eles vão fazer sinapse com um neurônio que está simbolizado, na verdade nem dá para ver muito nessa figura, mas eu vou até desenhar um outro H medular para vocês terem uma noção melhor. O que vai acontecer? Ele está vindo aqui na região lateral, certo? O trato córtico espinhal lateral. E isso aqui ele já está cruzado, ok? Ele provém lá do outro hemisfério cerebral. E ele vai conseguir fazer uma sinapse na substância intermédia, substância negra intermédia da medula espinhal, ok? E a partir dessa substância negra intermédia ele encontra um neurônio que é chamado de neurônio internuncial, ou interneurônio. E esse interneurônio, por sua vez, ele vai fazer uma outra sinapse com o neurônio que está localizado lá no corno anterior da medula espinhal, que simboliza o corno motor, certo? Onde estão localizados os segundos neurônios motores. Então, veja bem, o primeiro neurônio motor, o corpo dele, está aqui no córtex, ó, primeiro neurônio motor. Ele desce, faz todo esse trajeto que a gente comentou, faz sinapse com o neurônio internuncial, e esse neurônio internuncial vai fazer sinapse com o segundo neurônio motor, que por sua vez vai transmitir esse impulso, certo? Essa informação motora para o músculo, certinho? E aqui você vai ter a contração muscular. Então, basicamente, a função do trato córtico espinhal é a função motora. Só que existem algumas fibras desse trato que também vão terminar lá na região do corno posterior da medula, que é o corno sensitivo, corno posterior da medula, certo? Por que isso é essencial? Porque algumas dessas fibras que terminam no corno posterior, elas vão promover um controle da transmissão somestésica para o córtex cerebral. Então você tem meio que um elo ali entre o sistema motor e o sistema sensorial, ok? Mas o trato córtico espinhal, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês quando vocês ouvirem esse nome é motricidade. E motricidade de quê? Motricidade principalmente das extremidades, para a realização de movimentos complexos, certo? De movimentos finos, ou seja, esse trato está muito relacionado com a produção de movimentos que envolvem grupos musculares distintos, que envolvem combinação de contração muscular em diversos grupos musculares diferentes, e para isso ele precisa ser muito bem coordenado, certo? Em relação aos outros tratos que existem, por exemplo, o trato rubro-espinhal e o trato retículo-espinhal, eles vão também auxiliar nessa motricidade dos membros superiores e inferiores. Mas o principal responsável pelos movimentos finos é o trato córtico espinhal, certo? Tanto é que quando o paciente tem um acidente vascular encefálico que compromete esse trato córtico espinhal, ele pode até não ter paralisia completa dos membros, mas ele pode ter uma paresia, uma hemiparesia, por exemplo, uma perda de força muscular, certo? Ele pode perder a capacidade de realizar
movimento de pinça com as mãos, por exemplo, que é um movimento mais complexo, que só os primatas conseguem fazer. Então, o paciente ele vai relatar uma dificuldade para realizar esses movimentos coordenados e sincronizados que exigem a atuação concomitante de vários grupos musculares, certinho? Mas eles vão continuar conseguindo realizar, por exemplo, a abdução da perna, a adução da perna, a abdução do braço, que são movimentos que envolvem uma musculatura mais proximal, ok? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Agora, continuando aqui sobre o trato do sistema piramidal, a gente tem aqui essa figura simbolizando, né, as pirâmides bulbares, que é onde ocorre a decussão das pirâmides, ok? E aqui a gente tem uma simbolização da medula espinhal, em relação a onde está localizado cada trato. O trato córtico espinhal lateral, ele vai estar, como o próprio nome já fala, no funículo lateral da medula, ok? E o trato córtico espinhal anterior ou ventral vai estar localizado no funículo anterior da medula, ok? O que o trato córtico espinhal ventral tem de importância? Primeiro, ele vai fazer contração de musculatura axial, certo? Do esqueleto axial. E ele também vai promover a contração muscular da musculatura proximal, ok? Já o trato córtico espinhal lateral, ele fica mais a cargo da contração muscular das extremidades, né? Que são aqueles movimentos complexos que a gente já havia comentado. Bom, gente, então agora que a gente falou do sistema piramidal, vamos entrar no sistema extrapiramidal. O que é esse sistema extrapiramidal? Ele é como se fosse um componente, certo? Filogeneticamente mais antigo, ele é mais primitivo, esse sistema motor, que estava presente em animais desde o primórdio, que ainda persiste presente no ser humano, né? E ele tem uma importância mais, digamos assim, secundária em relação à realização de movimentos complexos. Ele está mais relacionado com a realização de movimentos simples, contração da musculatura axial e contração da musculatura proximal dos membros, ok? Então, quais são esses tratos que a gente tem? A gente tem o trato rubro-espinhal, que está localizado no funículo lateral. A gente tem os tratos retículo-espinhais, né? Que na verdade são dois, que também está localizado no funículo lateral. A gente tem o trato vestíbulo-espinhal, ok? Que está localizado no folículo anterior, e a gente tem o trato olivo-espinhal. Esse olivo-espinhal ele é mais recente, ok? A gente não sabe muita coisa, não se sabe muita coisa ainda sobre esse trato. Então deixa eu anotar aqui, muita coisa. Ok. E a gente tem mais um aqui que não foi simbolizado pela figura, não sei porquê, que é o trato teto-espinhal. Esse trato teto-espinhal ele vai estar relacionado, como a gente vai ver mais para frente, com o controle do movimento, da postura, de acordo com o que você está enxergando, o que você está vendo. Okay? Bom, dando continuidade agora com essa tabelinha sobre o sistema extrapiramidal, eu resumi aqui os tratos que a gente tem do sistema extrapiramidal, a origem deles, o trajeto e a função. Ok? Começando pelo trato rubro-espinhal. Já vou te falar que o trato rubro-espinhal ele é uma exceção dentro do sistema extrapiramidal. Por quê? Porque ele anda muito junto com o trato córtico espinhal lateral. Então ele está muito relacionado com a realização de movimentos da musculatura distal, principalmente músculos intrínsecos e extrínsecos da mão. Ok? Ele tem a origem lá no núcleo rubro do mesencéfalo, certo? E ele decussa, ou seja, ele é contralateral, e vai se unir ao trato córtico espinhal lá no funículo lateral da medula. E como eu disse, ele está muito relacionado com a contração da musculatura distal, assim como o trato córtico espinhal lateral. O segundo trato que a gente tem é o trato teto-espinhal, ou tecto-espinhal, também é certo falar. E ele tem origem lá no colículo superior do mesencéfalo. Esse colículo superior ele vai ter aferências tanto da retina quanto do córtex visual, que está localizado lá no lobo occipital, nos lábios do sulco calcarino. Não sei se vocês se recordam disso. E o trajeto dele vai ser também contralateral, certo? E ele vai estar presente no funículo anterior dos segmentos altos da medula cervical. Por que isso acontece? Porque o trato teto-espinhal ele vai ter uma importância muito grande para os reflexos visomotores. O que são reflexos visomotores? É a resposta que o seu corpo tem reflexa a mudanças de movimento, certo? Ao movimento, a mudanças visuais, aquilo que você enxerga.
Então, ele vai promover essa integração reflexa entre aquilo que você está vendo e entre a posição do seu corpo, principalmente sua cabeça, ok? Então, ele vai estar muito relacionado com a manutenção da postura da cabeça em variações de movimento, ok? Só que alguns autores também falam que o trato teto-espinhal ele desempenha um papel importante também para contrações reflexas da musculatura dos membros superiores e inferiores, em casos de alguns reflexos visomotores. Por exemplo, se alguém joga uma bola na sua direção, a tendência é que você coloque o braço na frente para se proteger. E alguns autores falam que essa função de colocar o braço na frente está muito relacionado com o trato do teto espinhal, ok? Já o trato vestíbulo espinhal, ele são dois, na verdade, né? O vestíbulo espinhal lateral e medial, que tem origem lá nos núcleos vestibulares lateral e medial. O trajeto dele vai ser, no caso do lateral, ipsilateral, e no caso do medial, bilateral. Ou seja, o trato vestíbulo espinhal medial, ele tem fibras que provêm tanto do córtex homolateral quanto do córtex contralateral, ok? E a função desses vestíbulos espinhais é basicamente de equilíbrio e manutenção de postura, ok? Então, ele faz ajustes posturais da cabeça, no caso do vestíbulo espinhal medial, e do corpo, no caso do vestíbulo espinhal lateral. Por que ele é importante? Porque ele tem comunicações com a parte vestibular do ouvido interno e também com a parte do vestíbulo cerebelo. Então, ele pega aferências dessas duas áreas do sistema nervoso, ok? E por isso, ele consegue regular a posição da sua cabeça, o equilíbrio da sua cabeça, do seu corpo, sua postura, de acordo com essas informações provenientes do vestíbulo cerebelo e da porção vestibular do ouvido, ok? Já em relação aos tratos retículo-espinhais, também são dois, certo? E eles têm origem lá na formação reticular pontina e bulbar. E daí a gente pode diferenciar dois tratos retículo-espinhais. O trato retículo-espinhal pontino, certo? E o trato retículo-espinhal bulbar. Eles são ipsilaterais, ou seja, do mesmo lado, ok? E eles estão presentes no funículo lateral da medula. Basicamente, a função deles é de promover movimentos voluntários e automáticos da musculatura axial e proximal dos membros, ok? Basicamente, a gente tem uma função específica desse trato retículo-espinhal, dos tratos retículo-espinhais, que é o controle da musculatura antigravitacional dos músculos extensores da perna. Como que isso ocorre? É o seguinte, o trato retículo-espinhal pontino, ele vai estimular essa musculatura antigravitacional, ou seja, ele vai promover a contração dos músculos extensores da perna em casos de desequilíbrio. Então, por exemplo, se você está andando e tropeça, no momento que você tropeça, você tem uma ativação reflexa por meio do trato retículo-espinhal pontino, para que a musculatura extensora da sua perna se contraia e permita com que você se mantenha em pé, com que você não caia, que você mantenha sua postura ereta, ok? Já o trato retículo-espinhal bulbar, ele faz o contrário. Ele atua como um antagonista desse trato retículo-espinhal pontino, se a gente pode assim dizer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a musculatura antigravitacional. E isso é importante por quê? Porque quando você fala de postura e equilíbrio, é importantíssimo que você tenha um equilíbrio entre sistemas antagônicos, ou seja, existem fibras que estimulam a musculatura antigravitacional, existem fibras que inibem a musculatura antigravitacional. E nesse equilíbrio você consegue manter a homeostase, você consegue manter a sua postura adequada, ok? Então, guardem essas duas funções que são importantíssimas. E, basicamente, o que o retículo espinhal vai ter de muito importante também? Ele vai ter a importância de preparar o corpo para a realização de movimentos mais complexos, que é esse tal aí de ajustes posturais antecipatórios. O que são esses ajustes? Basicamente, eles vão manter o corpo em posição específica, em posição favorável, para que ele realize movimentos mais complexos. Então, vamos pegar aqui o exemplo que até o próprio Machado dá, do cirurgião, ok? Cirurgião ocular. Ele vai realizar uma incisão na córnea do paciente. Só que para realizar essa incisão, primeiro ele tem que estar em pé, ok? Então aí já entra o retículo espinhal, estimulando a musculatura axial, a musculatura proximal dos membros.
Segundo, ele tem que estar com o braço posicionado e firme, certo? Para que a mão possa movimentar e fazer movimento de pinça, ok? Para ele poder fazer a incisão com bisturi. Então, entra aí o papel também dos tratos reticuloespinhais. Eles vão fazer com que esse braço fique firme, possibilitando assim que a mão realize o movimento de pinça. E o próprio movimento de pinça vai ser realizado mais a cargo do trato córtico espinhal lateral, que é aquele que a gente comentou, que está mais relacionado com a realização de movimentos mais complexos, movimentos mais finos, ok? E ele está muito relacionado também, esse trato reticuloespinhal, com a manutenção do tônus. Claro que grande parte do tônus que a gente tem é decorrente de reflexos miotáticos, ok? Mas pequena parte aí também cai na conta dos tratos reticuloespinhais. E por último aí a gente tem o trato olivo-espinhal. Na verdade esse trato ele é muito pouco conhecido ainda hoje em dia, certo? A gente sabe muito pouca coisa sobre ele. A gente sabe o quê? A gente sabe que ele se origina lá no núcleo olivar inferior do bulbo, ok? E ele vai ter o destino basicamente para as fibras motoras alfa e delta. Só que a função dele mesmo a gente não conhece ainda. Carecem muitos estudos ainda na área para poder descobrir o que esse trato faz de tão importante. Ok, agora sobre o trato córtico nuclear, que é aquele terceiro componente que eu falei das vias referentes somáticas, ok? Então esse trato córtico nuclear ele vai ser muito parecido com o trato córtico espinhal. E ele vai ter origem principalmente na parte inferior da área 4 de Brodmann, certo? Que é lá do córtex motor. E por que ele está mais na parte inferior? Porque a parte inferior corresponde à topografia da cabeça. Então ele está mais relacionado, na verdade ele está relacionado somente com a contração dos músculos da cabeça, ok? Com a motricidade da cabeça. E o trajeto dele é qual? Ele começa no córtex motor primário, como a gente falou, passa pela coroa radiada, assim como o trato córtico espinhal, atravessa dessa vez o joelho da cápsula interna, ok? E atinge os núcleos motores dos nervos cranianos. Quais são eles? Quais são esses núcleos motores? Né? Existem vários, mas os nervos que ele age são o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 9, o 10 e o 12, que são nervos que têm o seu componente motor, ok? E características desse trato aí. São fibras que fazem sinapse em neurônios internunciais da formação reticular do tronco encefálico. Eu não sei se vocês se recordam do falando, mas o trato córtico espinhal, ele faz sinapse com neurônios internunciais lá na medula espinhal, ok? Lá na substância cinzenta intermédia. Já o trato córtico nuclear, a semelhança do seu parceiro aí, ele também faz sinapse com os neurônios internunciais, só que na formação reticular, ok? Então ele faz sinapse com neurônios internunciais que estão ali próximos dos núcleos motores dos nervos cranianos que ele vai estimular, ok? Então ele tem essa característica importante. E algumas fibras elas vão terminar em núcleos sensitivos do tronco encefálico também, como por exemplo o núcleo sensitivo, o núcleo do trato solitário, o núcleo que conduz os impulsos do funículo posterior da medula, que é o grácil cuneiforme, núcleo grácil cuneiforme, ok? Então, mais uma semelhança aí com o trato córtico espinhal, que parte de suas fibras terminam em neurônios sensitivos, lá do corno posterior da medula. Não sei se vocês se recordam, que a gente falou no começo. E um grande número de fibras, em contraste com o trato córtico espinhal, um grande número de fibras do trato córtico nuclear vão ser homolaterais, ou seja, algumas fibras vão ser contralaterais, mas grande parte vai ser homolateral. E isso não acontece no trato córtico espinhal. Por que isso é tão importante no trato córtico nuclear? Porque daí a gente tira algumas conclusões que são importantes. Por exemplo, quando você fala de contração da musculatura da face, a face basicamente ela tem uma predominância dos músculos da mímia facial pelo sétimo par craniano, que é o nervo facial, ok? E esse estímulo motor ele provém lá do núcleo motor do nervo facial, ok? Só que o que acontece? A parte superior, mais superior da face, que abrange os músculos aqui, o músculo frontal, o músculo corrugador do cílio superior, o músculo até da região superior aqui da glabela, esses músculos eles têm inervação homolateral e contralateral,
certo? Tanto do mesmo lado quanto do lado contrário. Já os músculos da parte inferior, certinho? Eles têm mais inervação contralateral. Então, por exemplo, o músculo risório, o músculo bucinador, o músculo mentual, certo? O músculo elevador do lábio superior, todos esses eles têm inervação mais contralateral. E qual que é a implicação prática disso? Paralisia facial, certo? Isso aí vai diferenciar para a gente a paralisia facial periférica e paralisia facial central. De acordo com os grupos musculares comprometidos, você consegue saber onde que está a lesão nesse trajeto aí do nervo facial. Se está no trato córtico nuclear, que inerva o núcleo do nervo facial, ou se está abaixo do núcleo do nervo facial, como a gente vai mostrar na próxima figura. Então, é importante que vocês guardem isso. O trato córtico nuclear, algumas fibras são homolaterais, certo? Então, aqui nessa figura dá para a gente ver bem, né? Começa no córtex motor, como a gente falou, principalmente a área 4, e ele forma aqui o trato córtico nuclear. Aqui ele fala córtico bulbar porque ele vai para o bulbo, ok? Então, ele atravessa aqui o pedúnculo cerebral e atinge os núcleos dos nervos faciais que são responsáveis pela motricidade. Vários núcleos aqui nessa região, certinho? E aqui do lado a gente tem a representação para vocês dessa paralisia que eu falei, paralisia facial central e periférica. A paralisia facial periférica, também chamada de paralisia de Bell, por isso que está escrito aqui Bell's palsy, ok? Então, o que é a paralisia facial periférica ou de Bell? Você tem um comprometimento do nervo facial abaixo do núcleo motor do nervo facial. Então você tem uma lesão bem aqui, certinho? E, consequentemente, você vai pegar tanto fibras que inervam, tanto fibras contralaterais quanto fibras homolaterais. Então você vai pegar aqui tudo, você vai comprometer a inervação da parte superior e vai comprometer a inervação da parte inferior do rosto. Então, consequentemente, você não vai ter a contração de nenhum desses músculos na paralisia facial periférica. Como é que você vai ver esse paciente? O paciente desvia da rima labial, não consegue contrair nenhum músculo da hemifácie comprometida, certo? Da hemifácie que está paralisada. Já na paralisia facial central, que ela está muito relacionada com acidentes vasculares cerebrais, você vai ter o comprometimento de regiões acima do núcleo motor do nervo facial. Então, por exemplo, você teve um comprometimento aqui no córtex, ok? Que vai originar as fibras do trato córtico nuclear. Então, se você lesou aqui, consequentemente, essas fibras que vão aqui, que vão partir desse núcleo, elas vão atingir o núcleo do nervo facial, ok? E desse núcleo do nervo facial, você vai conseguir inervar tanto a parte superior quanto a parte inferior, certinho? Só que se você teve uma lesão do lado esquerdo, você vai ter comprometimento da metade inferior da face do lado direito. Por quê? Porque essa parte inferior, ela só tem inervação contralateral. Lembra que eu falei para vocês que a parte inferior é mais inervação contralateral e a parte superior é inervação tanto contralateral como homolateral? Então, o que acontece? Se você teve comprometimento esquerdo aqui, do córtex, você vai ter paralisia facial da metade inferior da face do lado direito, contralateral. Já a parte superior da face não vai ser comprometida. Por quê? Porque ela tem fibras homolaterais, ou seja, tem fibras que provêm do córtex direito, que está intacto, que está saudável. Entende? Então é aí que você consegue diferenciar os dois tipos de paralisia. E aqui para fechar, gente, eu sei que é muita coisa, uma aula pesada, mas é importante que a gente comente tudo. Você tem o quê? O componente visceral, eferente, ok? Dessas grandes vias descendentes. E ele basicamente vai estar relacionado com o sistema nervoso simpático, como a gente comentou lá no começo da aula. De onde vai ser a origem desse trato, se é que a gente pode falar de trato eferente visceral, né? Ele vai começar lá no hipotálamo e no sistema límbico, que são as duas grandes estruturas do sistema nervoso suprassegmentar que vão exercer controle sobre o sistema nervoso simpático, certo? O sistema nervoso autônomo, não só o simpático, mas como o parasimpático também, ok? Então, ele origina lá no sistema límbico e no hipotálamo. E eles vão se ligar a neurônios pré-ganglionares por meio de circuitarias da formação reticular, através dos tratos retículo-espinhais, ok? Então, não sei se vocês se recordam, mas o sistema nervoso autônomo, ele tem
dois tipos de neurônio. Tem o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Depois a gente pode até fazer uma aula específica sobre o sistema nervoso autônomo. E a partir desses neurônios aqui, eles que se ligam, né, às fibras provenientes do hipotálamo do sistema límbico, e através de circuitarias da formação reticular do tronco encefálico, ele consegue fazer uma regulação da atividade simpática através dos trátulos reticuloespiais, ok? Em relação às vias que ele pode atuar, ele tem tanto uma via indireta, que é essa que eu te falei, que ele vai por meio da formação reticular, quanto uma via direta, que existem também algumas fibras que são hipotálamo-espinhais, ou seja, conectam o hipotálamo diretamente com os neurônios pré-ganglionares, sem passar por essa bagunça dessa formação reticular aí, ok? Isso acontece tanto no tronco cefálico quanto na medula espinhal. Então, por que, gente, que isso é tão importante? Porque o sistema límbico e o hipotálamo são áreas que estão muito relacionadas com emoções, estão muito relacionadas com controle visceral. O hipotálamo, principalmente, controle visceral, o sistema límbico com emoções, ok? Então, as emoções, elas vão conseguir influenciar a resposta simpática do sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, quando você está ansioso, está com uma ansiedade a 1000, você começa a ativar mais o simpático, você começa a ter vasoconstrição periférica, começa a ter sudorese, taquicardia, tremores, tudo isso, entende? Porque você está tendo uma influência suprassegmentar lá do sistema límbico, ok? No seu sistema nervoso simpático. Então, é basicamente para isso que servem essas vias eferentes viscerais. Bom, aqui a gente tem nossas referências. Referência principal, neuroanatomia funcional do Grande Machado. E essas outras duas que vale muito a pena também vocês darem uma olhada, porque fazem uma contextualização clínica daquilo que a gente comentou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Estou aceitando sugestões aqui embaixo, nos comentários. Não deixem de dar o gostinho, o joinha, compartilharem com os amigos, ok? E comentarem. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.